Apesar da chuva, conseguimos chegar. Vocês podem se assentar, por favor. Obrigado, Daniel. Tem chovido muito, né? E a gente... Eu e minha família, hoje a gente está vindo de logo ali, né? A gente veio de Minas Gerais hoje. Saímos de lá 9h30 da manhã e chegamos 5 da tarde. E muita chuva, 2 horas de estrada de terra, que a gente tinha que deixar o carro num lugar e vir uma picape 4x4 para conseguir fazer a gente chegar lá, né? No destino. Foi aniversário do nosso sobrinho Antônio, 4 anos. Foi uma alegria muito grande estar lá com a família. E nesses tempos de chuva, né? Eu fiquei pensando, poxa, eu vou sair mais cedo, né? A roupa começa às 7 horas. Falei, deixa eu sair mais cedo, né? E mesmo assim pegamos muito trânsito, um caminho longo. E eu fiquei pensando, hoje o título da mensagem de hoje é Superando as Perdas. E eu fiquei pensando muito no caminho, dirigindo sobre perdas, né? Quantas perdas nós temos ao longo da nossa vida? E não só perder o horário, né? Coisa simples. Eu falei, poxa, se a gente atrasar muito aqui, eu vou perder o horário. A gente podia, sei lá, o carro atolar, por exemplo. Então tinham várias preocupações. E ao longo da nossa vida, a gente pode ter situações onde a gente corre o risco de sofrer perdas. Às vezes a gente tenta se precaver contra as perdas, tomando medidas preventivas, né? A gente pensa, como é que eu posso evitar esse risco de perder alguma coisa? Mas tem a grande maioria das perdas está fora do nosso controle. A verdade é que a gente não consegue controlar quando a gente sofre uma perda nas nossas vidas. Na grande maioria das vezes a gente não consegue controlar. E o que fazer quando a gente enfrenta uma perda, que é algo que é fato, que nós vamos enfrentar perdas enquanto estivermos vivendo aqui na Terra? Faz parte da vida. Não adianta a gente querer florear e dizer que não vamos ter problema, não vamos ter dificuldade, vai ser tudo mar de rosas, tranquilo, não. Todos os dias nós enfrentamos desafios, temos problemas, dificuldades, mas o que é importante é como nós estamos enfrentando essas perdas, os desafios. Estamos enfrentando sozinhos, com a nossa própria força, ou a gente está contando com a ajuda de Deus e pedindo a direção e a ajuda dele em todas as coisas? No mês de fevereiro e março, nós estamos numa série chamada Esperança Renovada. E todo domingo a gente vai falar sobre um tema relacionado a ter esperança, mesmo diante de problemas e desafios. E nessa noite, quando a gente fala em superar as perdas, o primeiro ponto que eu queria falar é: sua perda não é o seu fim. É muito, quando a gente fala de perder alguma coisa, né, um objeto, é fácil, né? Eu já perdi celular, eu já perdi objeto, já perdi dinheiro. Já perdi meu filho no shopping, né? Depois encontrei. A gente tem, né? Às vezes perde as coisas. Mas tem, como eu falei aqui, perdas que são difíceis de superar. Sua perda não é o seu fim. Salmo 147, versículo 3, diz assim: só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Esse salmo está dizendo que só Deus cuida das pessoas com o coração quebrantado e cuida das suas feridas. Nós temos um Deus que se preocupa com as nossas feridas, com as nossas dores. Ele não passa despercebido em relação à dor que a gente enfrenta, ao sofrimento que a gente enfrenta. Ele tem consciência muito clara de toda a dor que a gente enfrenta. Mas a gente tem que entender que Deus, na sua soberania, Ele já vê o futuro, Ele já vê tudo que vai acontecer com as nossas vidas. E quantas dores e sofrimentos que a gente enfrenta no presente, que são super importantes depois lá na frente, a gente só entende quando a gente chegar lá. Enquanto a gente está passando pelo problema, a gente não consegue compreender. Mas por quê? Mas por que isso está acontecendo comigo? E tem uma história na Bíblia
sobre um profeta chamado Abacuque, e ele questionava a Deus. A gente não pode ter medo, a gente já falou aqui, de questionar Deus. Se você está com alguma dúvida, algum questionamento, fale, se expresse para Deus. E Abacuque, ele falou assim: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando? Ele já devia estar clamando há muito tempo, ele estava cansado de gritar, e às vezes a nossa dor parece que grita, e a gente não sabe como sair daquela situação, e a gente continua ali tentando e não sai daquele momento difícil. E era o que Abacuque estava sentindo. Ele sentia como se Deus não estivesse escutando ele. Por isso ele gritou: até quando eu vou ficar aqui clamando por socorro sem que você ouça? Deus estava ouvindo Abacuque? Claro que estava. Mas a percepção de Abacuque, como nada mudava, estava tudo igual, é de que nada tinha mudado, que Deus estava ignorando o sofrimento, a dor, a perda dele. E é muito bonito de ver, né? Quando Deus transforma a história de Abacuque, vai fazendo uma mudança na vida dele. E no final ele fala assim: mesmo que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, né? Uva nas videiras, mesmo que haja falha na safra de azeitonas, e que não haja produção de alimento nas lavouras. Abacuque era um homem do povo, né? Naquela época não existia a vida moderna que a gente tem hoje. Eles viviam ali nas fazendas, né? Do cultivo, e ele falava: poxa, olha que situação trágica, não tem figueira, não tem uva, a safra de azeitona não deu certo, não ia ter azeite naquele ano, não vai ter alimento nas lavouras, nem ovelha nos currais, nem boi nos estábulos. Mesmo assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. A chave para nós enfrentarmos as perdas e lutas que a gente tem ao longo da nossa vida é como a gente enxerga, qual a nossa perspectiva. Porque é muito fácil nós concentrarmos o nosso foco no problema, na perda, na ausência, na falta, e a gente ficar remoendo aquilo e sofrendo. Eu escutei uma frase outro dia que falava que a dor é inevitável e o sofrimento é opcional. Eu acho que quem falou isso estava pensando: não, a dor vai vir, e se você vai ficar sofrendo, uma opção não necessariamente, né? Mas como que a gente enxerga e como a gente encara as perdas? Abacuque, quando ele entendeu que exultar a Deus e se alegrar no meio das dificuldades era a melhor forma de enfrentar aquele problema, as coisas se transformaram na vida dele. E Deus começou a operar. Claro que a gente, às vezes, como seres humanos, somos falhos, cheios de defeitos. E a gente sofre mesmo. Quando a gente tem aquela perda, encara aquele problema, a gente se abate, a gente se entristece, a gente se deprime. Mas a gente precisa encontrar forças em Deus, como Abacuque encontrou. Ele encontrou a esperança em Deus. Se a gente não tiver esperança, a gente vai se afundar na nossa perda. E eu falei de perder objetos, perder coisas, né? Perder uma reunião, perder o horário, mas e pessoas, né, que perdem um parente próximo, um pai, uma mãe, um filho, um irmão, uma irmã. Que dor terrível. É muito difícil, e são dores, assim, a gente jamais vai esquecer aquele parente, aquele irmão, aquela irmã, aquele pai, aquele filho, jamais. Mas a dor às vezes fica ali, a gente se lembra, que começa a converter a dor em saudades. Mas Deus não quer que a gente fique preso em lamentação e tristeza. Deus quer que a gente avance, que a gente vá para frente. Quando Jó, a Bíblia conta a história de Jó, que segundo a Bíblia era um dos homens mais ricos que já existiu na face da terra. E Jó perdeu tudo, perdeu seus filhos, perdeu toda a sua riqueza,
ficou numa situação de extrema miserabilidade, sofrendo, doente, e em todo aquele tempo, né, a Bíblia, né, todo mundo escuta falar sobre a paciência de Jó, a paciência de enfrentar aquela situação. Claro que ele questionava a Deus, claro que ele tinha dúvidas e perguntava: por que isso está acontecendo comigo? Mas no final, eu acho linda a oração que Jó fez, que ele diz assim: antes, Deus, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. A perda, a dor, o sofrimento fez com que Jó começasse a ver Deus com uma perspectiva diferente. Se Jó talvez não tivesse perdido tudo, ele foi parar no mais profundo no fundo do poço, e ele estava lá sofrendo, mas aquele processo foi um processo de tratamento e transformação na vida dele. Lá em Minas, onde a gente estava, tem lá uma plantação de oliveiras, né? Eles fazem azeite, lá em Baipendi, Minas Gerais, né? Baipendi, né? Uma palavra tupi-guarani. E o processo, né, de preparação do azeite, você pega o fruto, você moe ele, né? E tem várias técnicas, né? Mas moe com semente e tudo, para você poder extrair aquele azeite que é tão precioso. Na nossa vida assim acontece às vezes. Nós somos espremidos, a gente é tratado, a gente quer fugir daquele tratamento de choque, da dor que a gente enfrenta na vida, mas no final das contas, Deus quer fazer com que você produza o fruto, o azeite. Foi assim com Jó. Deus restaurou na vida de Jó tudo que ele tinha e muito mais. Teve outros filhos e filhas, teve restabelecido seu patrimônio muito mais ainda, passou a ter, né, uma casa cheia, uma família próspera e abençoada. E ele falou: antes eu te conhecia só por ouvir falar. Como é que é o seu relacionamento com Deus? Você só conhece Deus de ouvir falar? Você só conhece Deus de escutar uma mensagem que alguém traz para você, de escutar, né, ler algum texto? Mas Deus quer conhecer você com uma intimidade maior do que com a pessoa mais próxima de você. Deus quer ser o nosso amigo mais íntimo, aquele com quem nós podemos compartilhar todas as coisas, falar com Ele de manhã, de tarde, de noite. Deus quer ter intimidade com a gente. E quando a gente está nessa situação de perda, é importante que a gente tenha bom ânimo. É o segundo ponto dessa mensagem. Tenha bom ânimo. Jesus, em João 16:33, ele falou: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Jesus fala: olha, vocês vão ter aflições. Ele não falou: vocês vão ter aí céu de brigadeiro, mar de rosas, né? Uma vida tranquila, sem problema. Ele falou: vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quando Jesus diz que ele venceu o mundo, significa que ele teve vitória sobre o mundo maligno, né? Ele teve vitória, conquistou a salvação, venceu o pecado na cruz do Calvário. Eu venci o mundo. Então ele já apontou para a vitória. Se Jesus Cristo conquistou a vitória, nós, pela fé, podemos também alcançar a vitória. E o alcançar a vitória não significa que a gente vai, né, passar longe dos problemas. O próprio Jesus falou: no mundo vocês terão aflições, mas significa viver uma vida que, mesmo que você esteja enfrentando uma perda, um sofrimento, uma dificuldade, você sabe que Jesus Cristo venceu o mundo. E você é vencedor juntamente com Jesus, porque Ele venceu o mundo por você, Ele venceu o mundo por nós, por cada um de nós. A vitória que Jesus conquistou na cruz foi uma vitória para nós também, para que nós tivéssemos vida em abundância. Essa vida em abundância que Jesus nos oferece é a capacidade de viver aqui na terra, mesmo enfrentando lutas, dificuldades e perdas,
com a esperança de que nós temos um futuro melhor com Jesus Cristo. A esperança de que não importa a situação que você esteja enfrentando, você não está sozinho, porque Deus está do teu lado. Você nunca estará sozinho, porque Deus sempre estará ao seu lado. Você pode sentir um silêncio, como Abacuque falou. Por que eu clamo tanto por socorro e você não me ouve? Mas Deus estava ouvindo. E aí ele só foi entender anos depois, quando Deus transformou a situação ali do povo de Israel. E ele falou: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide. E conclui, né? Eu, porém, louvarei, né? Glorificarei, esperarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. Como que você está esperando? Você está esperando reclamando, para baixo, desanimado, ou você está esperando com uma expectativa de fé? Ter uma expectativa de fé é se lembrar daquilo que a palavra de Deus fala em relação ao seu problema. Ora, se eu estou enfrentando um problema de saúde, creia que Deus é poderoso para te trazer a saúde, para te restaurar a saúde. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós cremos que Deus é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. O Espírito Santo de Deus habita em cada um que entrega a sua vida a Jesus Cristo e nos capacita a superar as perdas. Não vem da nossa força, do nosso empenho pessoal, da nossa capacidade natural enfrentar problemas. Quantas vezes, né, a gente não sabe nem como que a gente passou por aquilo ali, quando a gente olha para trás, né, aqueles anos difíceis, quantas dores e sofrimentos que nós tivemos no passado, que depois de alguns anos para frente a gente nem se lembra. E às vezes alguém fala: poxa, você se lembra daquela época que você passou por isso? Às vezes você nem se esqueceu. Porque Deus esteve ao seu lado, te ajudou a enfrentar, e Deus quer que você olhe para frente. O rei Davi, ele era um homem que estava envolvido em muitas batalhas. Só que teve um momento na vida dele em que ele ainda não era um rei. Ele estava fugindo, ele foi se esconder na terra dos filisteus, porque existia um rei naquela época em Israel, que era Saul, e Saul queria matar Davi, porque Davi era a pessoa mais querida pelo povo de Israel, era a pessoa que as pessoas se espelhavam como líder. E Davi se juntou com um bando, literalmente um bando. Tinha ali assassino, bandido, tudo quanto é tipo de gente que se juntou a Davi, porque ele ficava andando, né, fugindo de um canto para o outro, e as pessoas pelo caminho. E quem é que anda pelo caminho, né? Ele não vai achar, ele não passava assim numa vila, né, próspera, com pessoas do bem, e fala: venham me acompanhar para viver aí fugindo de Saul. Não, ele encontrava as pessoas que queriam se juntar a ele, que também estavam perdidas por aí. E Davi tinha esse bando de guerreiros, né? Estava na terra dos filisteus, e ele tinha o local onde as suas famílias ficavam. Eles se deslocavam, mas tinham um acampamento. E naquele momento eles tinham deixado as esposas, os filhos, os mais velhos, numa cidade chamada Ziclag, na terra dos filisteus. E quando Davi e o seu bando voltaram para a sua terra de Ziclag, eles chegaram lá e encontraram tudo pegando fogo. Eles estavam esperando, né, reencontrar as suas esposas, os seus filhos, né, os seus avós, pais, e chegaram, estava tudo pegando fogo. Crianças não estavam ali, só tinha chamas e tendas, tudo pegando fogo. E a Bíblia fala que quando eles chegaram lá, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo, e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. Imagine que sofrimento. Eles já estavam há dias para tentar chegar em casa. Quando chegam, encontram essa terra arrasada, terra desolada.
E Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam, se não bastasse, né, todo mundo ali ter pedido suas esposas, seus filhos, seus parentes, para Davi, que também teve suas esposas ali levadas, que tinha 2 esposas, Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Então, que situação terrível. Ele era o líder e jogaram a culpa nele. Tá vendo? A gente foi te seguir, você que nos fez ir até aquele outro lugar para guerrear. E quando a gente volta, olha o presente que a gente tem. Não temos mais mulher, não temos mais filhos. E eles imaginavam o pior. E que situação, né? Imagine você, todo mundo, aqueles que você considerava seus amigos, agora querem te apedrejar. Quem já não passou por isso, né? Às vezes você tem uma pessoa que é próxima, amigo, amiga, um parente, e de repente aquela pessoa se volta contra você, e você perde o amigo, perde o bom relacionamento que você tinha. Davi estava enfrentando essa situação. Queriam matá-lo com pedras naquele local. E o que Davi fez? Ele poderia ter simplesmente chorado, reclamado com Deus, falando: Deus, se eles estão jogando a culpa em mim, eu jogo por outro lado, agora eu vou jogar a culpa em você. Porque não fui eu que escolhi essa vida, foi você que me ungiu, né, rei de Israel. E que rei sou eu, sou esse, né, que vivo fugindo, me escondendo? Davi não reclamou, não ficou ali gritando contra Deus naquele momento. O que Davi fez foi simplesmente, Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Ele optou por encontrar forças em Deus. A Bíblia não entra em detalhes exatamente o que ele fez, simplesmente fala, ele fortaleceu-se no Senhor. E nós podemos nos fortalecer em Deus, buscando a presença dEle. Ainda que você não escute nada, ainda que você pareça que está aquele silêncio absoluto. E quantas vezes, quanto mais dor a gente está sentindo, parece que o silêncio às vezes é mais profundo. Mas opte por fazer como Davi fez. Ele resolveu se fortalecer no Senhor. E no final dessa história, né, Davi saiu cansado. Ele chamou os seus soldados: vamos atrás das nossas famílias. Percorreram ali quilômetros e quilômetros e conseguiram alcançar aqueles inimigos e tiveram vitória e conseguiram resgatar, e ninguém morreu. Quando a gente deposita a nossa esperança em Deus, a gente começa a dar o primeiro passo para uma transformação daquele problema. Aquela situação difícil começa a mudar quando a gente opta por se animar em Deus, por encontrar forças e ânimo novo no Senhor. O terceiro ponto dessa mensagem é: tenha fé. Parece tão óbvio, né? Tão lugar comum, né? Tenha fé em Deus. Nós estamos aqui porque cremos num Deus, porque acreditamos que Deus é Deus. A gente estava aqui no louvor um pouco antes, o Guilherme falou que um dos nomes de Deus, né? Eu sou o eu sou. Ele é simplesmente Deus, né? Quando perguntaram para Deus, qual o teu nome, né, Moisés? Moisés perguntou para Deus: quando eu for lá para o Egito, eu vou dizer que quem é você? E Deus respondeu para ele: diga simplesmente, eu sou o eu sou. E você reconhece Deus como o eu sou na sua vida? Eu sou a solução do seu problema, eu sou a sua esperança de paz, eu sou a sua esperança de alegria, eu sou a sua esperança de transformação. Você pode estar enfrentando o pior problema, lembre-se como Davi, deposite a sua confiança em Deus, fortaleça-se no Senhor, e lembre-se que Ele é o eu sou da sua situação, e do seu problema e da sua perda. Em Mateus 9, 22, tem uma história muito bonita sobre Jesus e muito conhecida, e conta a história de uma mulher, e essa mulher, por causa do problema e da doença que ela tinha, ela acabou sendo rotulada pelo nome do problema dela,
Quem já ouviu falar da história da mulher do fluxo de sangue? A Bíblia não fala qual era o nome dela, mas ela ficou conhecida como a mulher do fluxo de sangue. Ela tinha uma constante hemorragia. A Bíblia não entra em detalhe, mas acredita-se que ela tinha uma hemorragia, uma menstruação constante, né? Tinha esse problema. E era uma grande vergonha para ela aquela situação, porque ela vivia desesperada. Imagina o constrangimento para aquela mulher. Ter aquela doença, e naquela época não tinham recursos para que ela pudesse ser tratada daquela doença. E ela vivia com sofrimento, com dor, por conta do estigma daquela doença, da rejeição que ela sofria. Mas um dia Jesus estava passando, e ela deu aquele passo de fé, Jesus no meio da multidão, e ela falou: poxa, mas eu não vou ter talvez oportunidade de falar face a face com Jesus, mas eu tenho fé que se eu tocar na borda do vestido de Jesus, eu serei curada. Olha que coração, né, de fé. Ela não estava mais enxergando a sua situação de dificuldade, de luta, de sofrimento. Ela começou a enxergar possibilidades. O que você está vendo para o seu futuro? Você está enxergando possibilidades em Deus? Você consegue enxergar aquilo que Deus é poderoso para fazer na sua vida? Você consegue imaginar com os olhos da fé tudo aquilo que Deus é poderoso para fazer na sua vida? Comece a enxergar pela fé aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Foi o que ela fez. Ela se aproximou de Jesus, tocou nas vestes de Jesus, e a Bíblia fala que Jesus disse, né, senti que de mim saiu poder. Saiu, né? Jesus sentiu, porque muitas pessoas estavam tocando em Jesus naquele dia. Ele estava passando no meio da multidão, todo mundo querendo chegar perto dele, mas a única mulher que estendeu a sua mão nas vestes de Jesus, com o objetivo de ser curada, exercitando fé, que Jesus pudesse curá-la, foi aquela mulher. E Jesus olhou para ela e disse assim: ânimo, filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. Ânimo, filho e filha, Deus está falando com você também nessa noite. O que você está enfrentando? Qual a sua dificuldade? Qual o seu problema? Tenha ânimo em Deus, encontre forças em Deus, porque Ele é poderoso para transformar a sua situação, para reverter. Não importa se você perdeu o emprego, não importa se você perdeu um parente, um amigo, não importa a situação que você está enfrentando hoje, no presente. Saiba que Deus tem promessas de um futuro melhor para você. Mas você não vai alcançar essas promessas que Deus tem reservado para a sua vida, se você continuar olhando para as coisas simplesmente com os olhos naturais. Você precisa começar a enxergar as coisas com os olhos da fé. E enxergar as coisas com os olhos da fé é começar a acreditar nas promessas que Deus tem para a sua vida. Se você simplesmente falar, não vai dar certo, não vai dar certo. Se você ficar falando, eu nunca vou sair dessa situação, você realmente nunca vai sair dessa situação, porque você não está exercitando a sua fé. Faça como aquela mulher, ela falou: se eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Você pode dizer também: se eu buscar a presença de Deus, se eu buscar a salvação e a solução do meu problema em Deus, o meu problema será solucionado, o meu problema será resolvido. Talvez o seu problema não seja resolvido da forma como você espera, porque na Bíblia está escrito que assim como os nossos, Deus falando, né? Assim como os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus pensamentos são mais altos do que os teus pensamentos, porque nós temos uma perspectiva terrena. A gente já falou aqui em outras reuniões, né, sobre como é a perspectiva de Deus.
Deus não está limitado ao tempo, ao passado, ao presente, ao futuro. Ele está muito acima disso tudo. Ele consegue enxergar a fotografia completa. Ele sabe o que vai acontecer com você lá na frente. Então, você pode orar: Deus, eu não sei nem como pedir para você me ajudar com essa situação. Eu não sei nem por onde começar. Mas Deus, eu quero exercitar a fé. Deus, eu quero acreditar mesmo que tudo pareça difícil, mesmo que tudo pareça insuperável. Eu vou optar por acreditar em Deus e confiar naquilo que Ele pode fazer na minha vida. No livro de João, capítulo 11, versículo 25, a gente tem uma passagem sobre Lázaro, e é bastante conhecida a história de Lázaro, que foi o homem que ressuscitou. E é a única passagem na Bíblia em que a gente vê Jesus chorando. Inclusive, é o versículo mais curto da Bíblia, esse, que diz assim: Jesus chorou. Eu lembro quando era criança, adolescente, na igreja, tinha aqueles concursos, né, de falar versículo. Todo mundo queria falar: quem sabe o versículo? Jesus chorou, que era o mais curto, né, fácil. E esse texto bíblico mostra Jesus chorando. E Lázaro era amigo de Jesus, e Jesus estava vindo de outra cidade e foi informado que Lázaro estava doente. E as pessoas queriam que Jesus fosse rápido para aquele local, para que ele pudesse cuidar, né, e orar, colocar as suas mãos sobre Lázaro antes que Lázaro morresse, porque a doença dele parecia ser séria. E estava todo mundo desesperado para trazer Jesus rapidamente para onde estava Lázaro. Mas quando Jesus chega, Lázaro já estava morto, não só morto, como já estava dentro do túmulo, enrolado ali naqueles panos, né, com o qual as pessoas eram enroladas naquela época, e colocado dentro do túmulo. E Jesus ainda falou: mas Lázaro vai ressuscitar. E Marta, duvidando, falou assim: não, ele vai ressuscitar no dia final, sim. E Jesus falou: não, ele vai ressuscitar agora. Você não está entendendo, ele vai ressuscitar agora. E Jesus, né, em João 11, 25, ele disse assim, quando Marta falou para ele: olha, eu creio sim que lá meu irmão será ressuscitado algum dia. Jesus disse assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Quando Jesus fala assim: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, ele não está dizendo que, ele ia trazer uma pregação, uma mensagem, né, ali no cemitério, e ninguém estava escutando mais, só eram corpos ali. Ele estava se referindo às pessoas que estão mortas em relação à comunhão ou relacionamento com Deus. Quando nós passamos a ter um relacionamento com Deus, nós somos vivificados em Jesus Cristo. Quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós passamos a ter uma vida nova com Jesus. E era dessa morte que ele estava se referindo aqui. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Jesus, o amigo dele estava morto. Jesus chorou porque ele viu a tristeza das pessoas. E também porque Jesus odeia a morte. Jesus odeia o nosso sofrimento, odeia as nossas perdas. Mas você pode perguntar: se ele odeia, então por que ele não resolve isso tudo? Ele poderia, mas a humanidade fez uma escolha. E a escolha da humanidade acabou gerando essa separação entre Deus e os homens. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode chegar ao Pai se não for através de Jesus Cristo. Existem muitos que dizem: o caminho é por aqui, o caminho é por ali, o caminho para Deus é esse. Mas Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus falou isso. E nesse momento em que Lázaro estava lá morto, Jesus vai lá e ressuscita Lázaro.
Você talvez esteja com uma situação na sua vida, hoje um problema, uma dificuldade, uma perda, que parece que aquilo ali está como se fosse um morto na sua vida. Uma situação que você fala, é impossível essa situação ser revertida. Mas lembre-se que Jesus é aquele que ressuscita mortos. Jesus é aquele que pode transformar qualquer situação. Ele pode vivificar aquilo que está morto. Não importa a situação que você esteja enfrentando, Jesus é poderoso para vivificar e transformar. E ele falou: eu sou a ressurreição e a vida. Ele quer transformar, ele quer cuidar do seu problema e da sua situação. Mas você precisa confiar em Deus. Confiança em Deus é fé em Deus, é acreditar que Ele é poderoso para fazer. É muito fácil a gente tentar resolver a situação do nosso jeito, né? Tá com um problema financeiro, não, vou tentar dar um jeito. Claro que você pode usar todas as ferramentas possíveis para tentar resolver o seu problema financeiro. Você pode estudar sobre o assunto, fazer um orçamento familiar, né? Você pode conseguir uma linha de crédito com menos juros, você pode tentar dar um jeito. Mas a primeira pessoa com quem você tem que falar é com Jesus. Porque a gente tenta resolver tudo, né? E Jesus fala: tá ok, você quer resolver do seu jeito? Vai lá. Fica lá, né? Matutando a cabeça, quebrando a cabeça. E se esquece que Jesus está ali pronto para te ajudar. Ele quer compartilhar cada situação com você. Não importa qual tipo de problema, pequeno, grande para você, sob a sua perspectiva, Deus se preocupa com todos os pequenos e grandes problemas da sua vida, porque Ele te ama. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus quer que a gente tenha não só uma vida eterna, mas uma vida com abundância. Quando na Bíblia fala que nós adquirimos uma vida abundante com Jesus Cristo, essa palavra vida abundante no original em grego, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, é uma palavra que quer dizer, né, zoe aionios, que é uma qualidade de vida com valores sobrenaturais. Significa que no momento que você entrega a sua vida a Jesus e passa a viver com Deus, né, tendo um relacionamento diário com Ele, você vive aqui na terra, como cada um de nós aqui, come, bebe, dorme, mas você passa a viver uma vida com qualidades sobrenaturais. Significa que você não tem dependência mais do natural, você começa a depender de Deus em primeiro lugar na sua vida. E a partir daí as coisas vão acontecendo. A partir daí Deus vai trabalhando em cada um de nós e nos moldando a cada dia e nos aperfeiçoando a cada dia. Eu queria ler, já estamos encerrando, para terminar novamente, João 16:33. Jesus falou: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Então, só repetindo os 3 pontos da mensagem de hoje. A sua perda não é o seu fim. Tenha bom ânimo, tenha fé. Deus está no controle da situação. Você pode achar que a situação já se deteriorou, mas Deus está no controle da situação. Vamos nos colocar em pé. Eu queria fazer uma oração por cada um que está aqui presente nessa noite. Talvez você esteja nos escutando pela live no Instagram, pelo YouTube, mas Deus quer fazer algo novo na vida de cada um aqui nessa noite. Você pode estar sentindo ainda alguma perda que você teve, mas lembre-se de Davi. Ele perdeu ali naquele momento a sua família, mas ele resolveu fortalecer-se no Senhor. Tem um versículo da Bíblia que diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Deus é poderoso para nos ajudar em toda e qualquer situação. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite. Nós te agradecemos porque Tu és o nosso Deus.
Obrigado, Deus, porque em Ti nós temos esperança de vida eterna. Pai, cada pessoa que entrou aqui nessa noite, Senhor, se ela entrou com dúvida, com questionamentos, com preocupações, que essa vida nessa noite possa entregar, Pai, aos Teus pés todo problema, toda luta, toda dificuldade, todo sofrimento, como aquela mulher do fluxo de sangue fez. Se eu tocar nas vestes de Jesus, eu creio que eu serei curada. Que nós possamos ter essa mesma fé, essa mesma convicção, que se nós tocarmos nas vestes de Jesus Cristo nessa noite, nós seremos curados pela fé. Que você possa nessa noite depositar a sua confiança em Jesus Cristo, acreditando que Deus é poderoso para fazer na sua vida muito mais, abundantemente, além daquilo que você possa pedir ou pensar, segundo o poder que nós opera. Em nome de Jesus, amém. Deus seja louvado, uma semana abençoada para todos nós.